todos os estádios do Brasil, até os times que também não tinham Libertadores, cantavam isso pra gente. 99, quando o Marcelinho errou o pênalti contra o Palmeiras, eu chorei. Sempre tem, acho, uma pressão, né, para ganhar o título. O Corinthians almejava esse título, então eu acredito que já começava sempre pressionado. Não é que doía, porém eu queria que acabasse um dia essa gozação em relação à Libertadores. Toda essa dimensão e toda essa importância, o dia a dia vai mostrando a história, o relato das pessoas, às vezes um convívio, um livro escrito. Em 2010 a gente ia desclassificado para o Flamengo, 2-1, gol do Wagner Love. Pela primeira vez na história, eu como corintiano conheço bem essa história, saímos de uma Libertadores aplaudidos pela torcida. Aquela foi a primeira, depois a segunda foi em 2013 contra o Boca. A gente vai pro meio do campo, se reúne, os caras batem palma, a gente tá naquele momento em que, porra, era dessa vez, era o centenário. E ainda não entendendo a reação da torcida, será que é isso mesmo? Ou seja, um pouco feliz, decepcionado pra caramba, mas ao mesmo tempo feliz pelo reconhecimento. Eu sou um dos primeiros a entrar no vestiário, acho que tinha o Dentinho e o Elias chorando, tinha um pilar no Pacaembu que ficava perto de um banco, eu encosto nesse pilar e o Mário Gobi vem do meu lado, ele ainda é diretor de futebol, e ele me abraça e eu falo, nós vamos ganhar esse negócio. E foi aqui, no estádio do Pacaembu, que o Corinthians viveu os maiores momentos na história da Libertadores da América. Para o bem, deixando o torcedor muito feliz, mas também para o mal, o deixando muito aflito. Em 2012, tendo o estádio municipal como casa, o Timão tentava transformar aquele o ano da libertação. Um ano em que viria a conquista inédita. Apesar disso tudo, a caminhada naquela edição da competição não começou aqui não. Na verdade, começou bem longe. Lembro, nossa, muito bem, porque era um time modesto da Venezuela, e se a gente perdesse aquele jogo, no outro dia, a imprensa ia estar até com gozação falando do Corinthians, que perdeu para um time da Venezuela, porque na Venezuela o futebol não é o primeiro esporte, né? Estrear numa Libertadores fora de casa contra a equipe considerada mais fraca do grupo, e você sair atrás do resultado, então tudo isso já vem à tona novamente e começa a criar uma certa insegurança, várias dúvidas, né? Entramos num jogo confiante, acabamos tomando um gol, a gente sabia que a gente iria empatar. Eu acho que aquele empate foi fundamental para a nossa campanha, porque era um jogo realmente muito difícil, pode dizer até jogo de Libertadores mesmo, guerra. E aquele gol do Ralf acho que deu muita confiança para o grupo, né? Mostrou mesmo que o nosso grupo era unido, era fechado, que lutava até o fim. Uma bola alçada na área, o Ralf sobe de cabeça, a gente vê aquele lance, a gente se abraçava, não acreditava que estava acontecendo aquilo. Foi coisa de louco mesmo. O Ralf normalmente é um jogador reboteiro e ele está na beirada e dá falta com o Alex. Eu falo assim, sai, Ralf, vai para a área. Aí ele olha, vai para a área e faz o gol. Sem gandula no jogo, eu pegando bola para tentar botar de volta. Desde esse primeiro jogo, quando empatou, eu falei, tem algo encaminhado pra gente. A
gente tinha uma ligação assim muito forte assim de equipe e tudo, e a gente combinou de conversando, falando um com o outro assim, sem até o próprio Tite tá no meio. Vamos dar uma blitz nos caras. Vamos. Foi todo mundo concordando e foi um jogo onde a gente realmente pressionou bem, a gente acabou jogando bem e ali veio essa primeira vitória, consequentemente com um alívio perto daquilo que a gente tinha passado na estreia, que a gente sabia que não era ruim o resultado de empate fora, mas ali também já mostrou um pouco mais da nossa característica, da nossa maturidade para caminhar na competição. Muito difícil e é raro ter. Geralmente outros teriam enchido o pé. Se for pegar um monte de jogo, a gente perdeu por isso. Foi no evento o atacante não ter tranquilidade de fazer o gol, mas ele teve a maior tranquilidade do mundo e conseguiu fazer o gol. Um gol muito importante, mas isso é dele. Se for pegar o histórico dele e com as pessoas que trabalham com ele, vão sempre falar isso. Vai ser umas coisas tipo, Danilo, uma tranquilidade. E nesse jogo aí realmente começou a melhorar um pouco a autoestima de todo mundo e acreditar um pouco mais naquela equipe. Ao longo de toda a primeira fase, o Corinthians avançou sem nenhuma derrota, com direito a uma goleada no encerramento da fase de grupos, em casa, diante do torcedor. 6-0 para cima do Deportivo Táchira, da Venezuela. Confiança lá em cima. Muito confiante em relação ao início da competição, principalmente a primeira fase da competição. Foi muito bom. O ambiente de trabalho era o melhor possível, assim, era muito bom, todo mundo se dava super bem. Me recordo nesse jogo, acho que o Liedson já estava um tempo sem fazer gol. E era uma coisa que o Tite frisava bastante de grupo, de quem está jogando, quem está fora motivar quem está jogando, e, enfim, ter aquela briga sadia de todo o grupo, para se formar um grupo campeão realmente. Mas se joga um, se joga outro, não tem sacanagem, não tem trairagem, não tem falar, não tem que trabalhar contra. Esse grupo de trabalho se mostrou ser amigo também, foi um outro ingrediente que o próprio grupo trouxe. O Liedson fazia muito tempo que não fazia gol, acho que tinha ido para reserva nesse jogo e teve um pênalti, ele não gostava de bater pênalti de jeito nenhum e todo mundo, não, vai bater. E ele acabou errando o pênalti e no rebote ele fez o gol e todo mundo foi comemorar em cima dele. Veio o time todo abraçar ele, dali para frente, mostrando que estávamos unidos e que seria um campeonato, uma Libertadores sensacional. Então, a partir dali, a gente sabia que a gente estava no caminho certo e que o professor Tite tinha o grupo na mão. E foi desse lado aqui do campo, em um jogo válido pelo Campeonato Paulista, que a vida e a sorte do Corinthians mudou drasticamente na Libertadores da América. Um gol, uma falha, uma eliminação e uma troca. Nascia então Cássio para o Corinthians, nascia então Cássio para a Libertadores da América. E eu me lembro bem que esse momento ele tem um lado bem crucial, que a gente sempre fazia conversas antes dos jogos. O Tite abria a palavra para todo mundo e eu lembro que eu cheguei a comentar que a gente só tinha que ficar atento antes desse jogo da Ponte, que quanto mais tempo a gente permanecia vencendo, mais perto de perder a gente estava, né? Isso aí foi uma coisa que me deixou um pouco triste, assim, porque a gente sabe que é o futebol, né? Mas o Júlio era muito amigo meu. E infelizmente ele acabou perdendo a posição e o Cássio entrou e mostrou todo o seu potencial. E depois até o Júlio viu que seria difícil, né? Porque realmente o Cássio estava vivendo um grande momento. Eu estava na minha cidade, estava em Veranópolis com a minha família, eu não havia sido convocado e acabei viajando para lá. Para falar bem a verdade, eu não estava assistindo o jogo do Corinthians, estava conversando com a minha família e eu acho que eu comecei a assistir o jogo, já estava 1-0 já. Acho que o Corinthians tinha apenas tomado o gol. Aí eu liguei a TV e até fiquei assustado, porque o Corinthians sempre foi muito forte, a gente sempre foi muito forte em casa. Saía perdendo, a Ponte Preta também sempre foi uma equipe que a gente ficou muitos jogos. Aí teve o jogo, foi eliminado, e eu voltei, porque tinha treinado na segunda-feira, eu acho, se eu não me engano. Aí eu voltei para treinar, a gente treinou. Só que naquele momento tava aquele, será que vai mudar, será que não vai? O Júlio é um goleiro muito respeitado aqui, todo mundo gosta muito dele. E o Cássio nós sabíamos já que ia virar goleiro muito bom no Corinthians, porque todos os treinamentos ele já fechava o gol e era questão de oportunidade mesmo, então méritos pro Tite que teve essa coragem de trocar. Eu acho até que foi num treino antes do treino que ele anunciou.
Aí ele falou, ó, você vai ser o goleiro titular. Ele falou, olha, muitas vezes aqui as paredes têm ouvido e olhos, muitas vezes eu não estava aí, mas você continuou trabalhando no mesmo nível, num nível alto de treinamento, então você está entrando porque você mereceu. Para mim, até hoje, na minha carreira, foi o jogo mais complicado que eu fiz fora de casa, dizendo em termos de pressão, de catimba. O jogo Emelec muito difícil e muito meio escuro o jogo. O contexto do jogo estava escuro lá, do jogo lá. O estádio lá era muito parecido com a Vila Belmiro, assim, onde a torcida ficava muito próximo. E eu lembro que no começo a gente lotou o estádio, a torcida pressionando. E o jogo difícil, a gente tirando, tentando fazer de tudo lá, mas o juiz, confesso que o juiz exagerou um pouquinho nas faltas, nos cartões do nosso time. Fiz uma falta que não era nem para amarelo e acabou me dando amarelo. A outra eu fiz uma falta muito besta no meio de campo, acabei sendo expulso. E logo em seguida o Sheik também fez uma falta muito violenta, até brinquei com ele e falei, pô, o juiz acabou errando na minha e na sua, que era para ter dado vermelho, não deu. E cada jogo que você vai passando na competição, você vai ganhando corpo, você vai ganhando algum conteúdo e a gente soube absorver cada momento desse para crescer. O Emelec valorizou demais essa nossa classificação e foi aí também que a gente sentiu a equipe cada vez mais forte e madura por ter enfrentado esse tipo de adversidade jogando no Equador e ter dado conta do recado. É um clássico brasileiro, né? Corinthians e Vasco, né? O Vasco também é uma equipe grande também, cenário nacional. Viagem foi que nós saímos daqui 7, 8 horas da manhã para assistir o jogo 9h40. Sem comer, sem beber, parar na parada, polícia revista, que é o normal. Chegamos no São Januário 7h30. Eu lembro que a gente foi para São Januário, cara, a gente choveu muito no Rio aquele dia, muito. Mas estávamos muito confiantes, eu lembro que a gente foi até um pouco mais cedo que o normal, bem cedo, a gente foi pro estádio. A torcida também num grito só, aquela chuva, todo mundo se ajuntou, a torcida do Corinthians toda num grito só. Aquele jogo difícil também, mano, lá e cá, porque os dois times eram bons. Eles tinham Éder Luiz, eles tinham Alexandro, se eu não me engano, e Diego Souza. O Diego estava numa fase excepcional, né? Ele ficava só respirando, esperando o pessoal. E fora o Juninho Pernambucano, que era um desespero cada falta. Eles procuravam um jogo desse tipo, né? De faltas perto da área, seja lateral, frontal, escanteio, bola parada para eles, né? Era algo que eu acho que estimulava até o próprio torcedor. E a gente vai para esse jogo, para esse confronto, que você vai jogar contra o Vasco lá, que a gente já via vivendo isso também com eles no próprio Brasileirão. Tava uma atmosfera bem Libertadores, bem disputada, e choveu muito. E acho que atrapalhou um pouco o jogo, porque choveu, o campo estava muito encharcado. Mas a gente estava muito bem preparado para aquele grande momento que foi, acho que, do confronto. Naquela época uma câmera falava que não tava, outra câmera, então foi bem complicado. Acertou por muito pouco, eu me lembro. Acho que o Diego Souza desviou uma bola e a gente trabalhava muito aquela jogada de quando a bola saía, toda a defesa saiu por um pouquinho, o Alexandre estava impedido e ainda bem que ficou um 0x0, que tomar um gol naquelas condições não seria nada fácil. A partida de ida das quartas de final terminou 0x0 lá no Rio de Janeiro, deixando todo o drama e toda a emoção para cá, pro gramado do estádio do Pacaembu. E haja drama e haja emoção, amigo. Afinal de contas, o próprio Cássio e o próprio Diego Souza são personagens dessa história. Um dos lances mais impressionantes da história do Corinthians, do Vasco e da Libertadores.
Parece um filme, né? Onde o mocinho começa apanhando e no final o mocinho sai, né? Foi mais ou menos isso. Teve um misto de apaixonado e um misto de maluco para ir pro meio da arquibancada. Isso aí foi um misto de loucura com paixão, com responsabilidade, ou com irresponsabilidade. E eu no radinho para colocar as substituições. De ter saído, mas eu queria assumir a minha responsabilidade, qualquer que fosse o desfecho. Sofrimento, um jogo parelho, difícil. Eu bati a falta. Então a gente ficou num lance, todo mundo praticamente vendido, né? Só o Alessandro que acabou seguindo ou tentando segui-lo porque ele estava mais perto. E eu quase numa diagonal eu vendo o Diego com toda aquela visão praticamente que ele tinha. Eu já estava caminhando ali perto do meio campo e só torcendo, né? Era o que tinha, porque não tinha mais nada para se fazer. Teve a chance de matar o jogo, de acabar com o nosso sonho, de jogar um balde d'água fria na nossa cabeça. Quando o Diego Souza veio e fez o corte, ali eu já falei, já era. Eu voltei até andando, né? Eu lembro na época. Já passava na minha cabeça, vou ser eliminado, e vai ser difícil porque a gente vinha fazendo uma grande campanha na Libertadores. E no momento só pensei nisso, né? Não vai dar. Parecia que o estádio estava vazio. Foi com o Alessandro chutou, que bateu no Diego Souza, que ele saiu cara a cara, o estádio ficou em silêncio. É complicado que só de lembrar o bagulho já... É muito rápido, pro torcedor todo mundo fala foi eterno, acho que foi 8 segundos, 8 segundos e mais uma coisinha. Parece que aqueles 10 segundos era 1 hora, porque demorou para acontecer o lance final, o chute. Me veio um filme na cabeça que em outras vezes que nós fomos eliminados, sempre teve uma falha ou de um lateral. Eu lembro desde o começo dos anos 90, o jogador Guinei falhou contra o Boca, fomos eliminados em pleno Morumbi. Isso no começo dos anos 90 e sempre eliminações, uma falha, num jogo decisivo. E me veio essa, falei, mais uma falha, mais uma eliminação. Vou ser sincero que eu vi o fim de tudo ali. Pacaembu ficou silêncio. Aquele filme na cabeça, né? Será que acabou tudo de novo, mano? Todo mundo quieto, aquela apreensiva, um olhando pro outro, um balanço na cabeça. E eu acho que todo corintiano pensava milhões de coisas ali. Milhões de coisas, porque já tava no final do jogo. Eu era o segundo jogador após o Alessandro que errou bastante, que na corrida eu acabo até ultrapassando o Alessandro, só foi baixar a cabeça e correr mesmo. Deu tempo de pedir, de rezar, não deu tempo de fazer nada, gritar, nada. Aquela trajetória do Diego Souza até o gol, passou um filme da Libertadores, até o próprio jogo do Tolima que perdemos para eles. Então, passou muita coisa na cabeça, muito rápido, passou um filme muito rápido. Aquele gol grande, mas atrás do gol, olhando, o Cássio sai, no mesmo tempo ele para e volta. No primeiro momento eu pensei que dava para sair para dividir, porque a bola espirrou. Só que como a bola espirrou, bateu nele e foi na direção dele, não foi uma bola que espirrou tão longe. E o Diego vinha em muita velocidade. Eu disse, cara, vou posicionar, vou olhar pro lado, mas isso tudo é fração de segundos, porque tu geralmente tu vê onde tu tá. Eu me lembro que recuei um pouquinho, olhei pro lado, vi que tava praticamente no meio do gol. Até quando ele esperei, eu disse, cara, vou esperar. Tive a frieza e concessão de me frear meus movimentos. Chile, se é um goleiro, um Ronaldo da vida, já vai lá e quebra ele, faz falta e tudo. Ele foi, parou e voltou. E ele me posicionei e ele escolheu o lado, bateu. Eu tive muito mérito de fazer uma grande defesa naquele momento. Usei toda a minha envergadura. As pessoas falam, mas ele errou. Não, eu defendi a bola, porque eu poderia ter caído para o outro lado, ele podia não ter chegado na bola. Eu acho que foi uma defesa de elasticidade e usei muito a minha envergadura. Então, acho que fiz uma defesa bem importante. Na hora que ele bate, ele tira na... Acho que não foi nem no dedo, foi na luva. E ali o Pacaembu foi para baixo. Ali foi mais que um gol. Sem dúvida nenhuma, a comemoração não só minha, de como foi o estádio todo naquele momento. Foi como se fosse um gol realmente. E pode considerar como um gol, porque tomar um gol naquele momento ali, dificilmente nós conseguiríamos a virada.
E sem dúvida nenhuma foi um dos lances capitais aí para nossa conquista e para mim o principal jogo dessa grande conquista que nós tivemos. A hora que o Cássio defende é um alívio gigante que logo que a gente vai também para esse escanteio, todo mundo se falando, dali realmente a gente não ia deixar a oportunidade passar até a gente chegar no gol. Aquele lance ali é memorável. É um dos melhores lances da Libertadores, se não for o melhor. Defendi mais uma bola, porque tu não tem noção do grau da dificuldade da bola, no momento tu defende. Eu lembro que defendi e o Alessandro e o Fábio Santos já estavam próximos já, e o Fábio veio comemorar comigo, assim, mas na hora, tipo, eu fiquei meio... Acho que eu tava tão concentrado no jogo que eu defendi, assim, vamos embora, vamos para outra bola, tal 0x0, que aqui nosso time ganhasse. Então eu não tive a noção do grau de dificuldade da defesa naquele momento. Aquele ano ele apareceu no Corinthians, como teve a chance e agarrou essa chance, foi o ano dele e a gente deve muito a ele, viu? Naquela tensão toda que a gente passava nos jogos, né? E a gente ia lá, martelava, porque a gente acreditava que até o último segundo de jogo era possível. E quando sai o escanteio, o torcedor todo ali também aguardando, a hora que você bate o escanteio, que o Paulinho acaba fazendo o gol, eu já subo no alambrado ali com os torcedores, aquela emoção toda. Fiz alguns gols importantes na minha carreira, mas esse aí diante do Vasco, eu vejo até hoje, porque um jogo importante, uma classificação onde foi muito difícil. Na comemoração eu queria tirar a camisa, mas não consegui. E aí na hora eu pensei também, se tirar a camisa, posso levar cartão amarelo, o que eu faço? E aí saí correndo, né, pro alambrado. Soltei. Eu sempre quando faço gol tento virar pra torcida e comemorar com a torcida. Ali não tinha como não extravasar, porque era tão tenso, quando tu soltou até um alívio, assim, sabe? Porque tava tão tenso o jogo, tão disputado e naquele momento. O único que você acaba vivendo é uma explosão realmente no Pacaembu e dali depois, com toda aquela força daquele ânimo que o torcedor passa de fora para dentro, seria impossível praticamente a gente perder aquela partida. Enfim, a semifinal. Pela segunda vez na história, o Corinthians chegava nessa fase da competição mais cobiçada das Américas. E justamente contra o Santos de Neymar, tido por muitos como o melhor dos 4 que chegaram nessa fase da competição. A própria imprensa mesmo bateu muito, que poderia repetir, eu acho, uma final que teve Santos e Boca, que poderia e tal. É bom pra nós, né? Quando a imprensa dá como o Corinthians não é favorito, né? Eu lembro que a gente foi jogar na Vila, a gente foi treinar antes, o pessoal soltou fogos, a gente chegou lá, fogos, a gente foi treinar na Vila mesmo, o pessoal, muitos fogos, jogando rojão pra dentro do campo. O Corinthians não tem essa de favorito, né? Porque nós jogamos com a torcida e com o time, ó. Pra mim, foi muito gratificante fazer parte daquela semifinal. Mais uma vez o time focado, sabendo que poderia vencer o jogo lá dentro pela qualidade e principalmente pelo conjunto que tinha, pela distribuição tática que o Tite fez especialmente para aquele jogo, principalmente em cima do Neymar, que era o grande destaque deles. E a gente estruturou, juntamente com o Tite, algo que pode até deixar um outro jogador livre, e a gente comentava. Mas pelo menos 2, com um na sobra do Neymar tem que ter, porque 2 era pouco para ele na época. Se fala muito na defesa do Diego Souza e tal, mas esse jogo contra o Santos acho que foi o jogo que veio mais bolas no gol. O jogo, uma intensidade, veio muitas bolas, nós conseguimos, o que não veio a defesa conseguiu, todo mundo conseguiu ajudar a defender, mas foi um jogo bem intenso também, o Santos pressionou bastante, em alguns momentos eu trabalhei bastante esse jogo.
Sheik foi muito importante. É um cara que chamou a responsabilidade para si. Para mim, eu acho que o jogo da Vila foi a classificação. Não, acho que é a mesma situação do primeiro. O Tite era um cara muito pé no chão. Lembro que até no primeiro jogo a gente ganhou, ele me olhou, ele falou, calma, a gente não ganhou nada. Tipo assim, a gente tava feliz pela vitória, mas ele queria manter os pés no chão, a equipe nos pés no chão. Eu lembro que acho que foi poupado os jogadores, tínhamos jogo pelo Campeonato Brasileiro e foi poupado os jogadores para estar focado somente nesse jogo. Então, o time ficou bem focado, concentrado. É um jogo difícil. Logo no começo, acho que não sei se bem no começo, mas a gente saiu perdendo. Um gol do Neymar, a bola bateu, rebateu. Só nós o domínio, a imposição técnica, só nós perto, criando não oportunidades vivas de gol, mas situações de perigo toda hora para o Santos. A primeira bola que o Neymar consegue desvencilhar da jogada, nós tomamos um gol. Nessa bola o Ralf toma, não foi proposital, um lance de falta, corta, se vocês veem, corta o supercílio, nós ficamos com ele fora da jogada, tomamos um gol. Não é possível. No primeiro tempo a gente acabou perdendo de 1-0 e a gente estava tranquilo no vestiário, sabia que poderia reverter o resultado. Aí voltamos para o intervalo, eu falei, calma, vamos construir e tal. Não dá 5 minutos, o Danilo fez o gol de empate. Aí a equipe fez assim de novo. É um cara que tem estrela, não adianta, o cara conquista título por onde passa, faz gols importantes, é um cara muito bacana, um cara de grupo tranquilo na dele. E é sempre muito bom jogar ao lado de um cara desse, porque além dele chamar título, ele vai te dar bicho, ele vai te dar uma série de coisas, né? E com o nervosismo de sempre, o Danilo dominou a bola. Impressionante a tranquilidade dele, impressionante. Eu acho que nunca trabalhei com nenhum jogador tão tranquilo como ele na frente de um goleiro. Eu vou dizer o meu sentimento. Ficou muito forte depois da passagem do Santos, o título. Né? Pela qualidade técnica que o Santos tinha e depois do Vasco também pelo grau de mobilização da equipe. Ia ser muito difícil a gente perder. Sonho de criança, quando eu comecei a ir para jogos, conversando com meus amigos. Qual é o seu sonho? Meu sonho é ir para um jogo contra o Boca, Libertadores, e a gente ganhar, ser campeão. A final é inesquecível, Eu, particularmente, sabia que seriam meus últimos 2 jogos, né, no Corinthians. E eu encarei aqueles 2 jogos como se fossem os jogos da minha vida. Eu sabia que era uma oportunidade que não podia deixar passar, tudo aquilo que eu aprendi desde criança eu tinha que colocar em campo aquele dia. Todo mundo esperava o Corinthians e Boca. Uma final, o Boca veio aqui e ganhava todo mundo, né? Veio aqui, Corinthians aqui não ganhou, roubado lá. Com aquele juiz lá, que não quero nem comentar dele, mas esse ano era nosso. Esse ano aí ninguém parava o Corinthians. Na verdade acho que não caiu a ficha, né? Você vai jogar, você tem um respeito, mas o time que nós tínhamos que almejar o título, com todo o respeito ao Boca, ao time de tradição que é, mas nós estávamos muito confiantes. Fomos de ônibus, saímos de São Paulo, segunda noite. Tava tendo greve de caminhoneiro lá, então tava meio que fechado o comércio, tudo isso daí. Chegamos faltando 30 minutos pro jogo no estádio do La Bombonera. O Boca não é só o Boca dentro de campo. Acho que é um dos lugares mais especiais que eu já joguei, com o torcedor, com toda aquela atmosfera que é. Eu acho que é um dos melhores lugares para você jogar até contra, porque até contra pode ser que te intimide, mas ao mesmo tempo ele te estimula. E entrar na La Bombonera foi... Eu até hoje, com todos os estádios que já joguei, nunca vivi um clima assim, um estádio como aquele. Acho que foi realmente
inesquecível e uma experiência que vou levar pro resto da minha vida. Não tem como não admirar como é jogar numa Bombonera, um estádio sensacional, onde, como fala, pulsa, né? O estádio pulsa. Fica engraçado, porque parece que os caras que estão no camarote, que estão em toda a situação, parece que todo mundo grita, pula, só falta entrar em campo, porque é uma atmosfera diferente, é diferente jogar lá. Na porta do estádio, já em cima da hora, faltando uns 30 minutos para começar o jogo, e aquela correria passando pelas barreiras policiais, tinha que estar com o ingresso na mão. Aquela barreira, uma barreira aqui, uma barreira ali, né, sem entender nada, ingresso dali, ingresso daqui, um corintiano lá de fora. Vamos entrar, não entra, o jogo vai começar, aquele estádio lotado, muito corintiano sem ingresso. E era muito triste você passar com o seu ingresso e ver o seu amigo do lado querendo estar realizando aquele sonho com você e não poder porque não tinha o ingresso. Já começou na saída do hotel, onde tinha vários torcedores do Corinthians nos apoiando. Não sabia que iam lotar a nossa parte. E quando chegou as escadarias da La Bombonera, cara, ali vou te falar que a perna tremeu. A perna tremeu porque o sonho de todo corintiano, e no caso o meu também, estava se realizando a partir daquele degrau ali, que era assistir uma final de Libertadores, Corinthians e Boca Juniors. E quando saiu na boca do túnel de frente pro campo, aí, cara, não teve como não derramar a lágrima. Foi emocionante demais. E falei, eu tô aqui, mano. Eu vim ver o Coringão na final da Libertadores. Mas o caminho até o estádio foi bem emocionante, até porque a torcida adversária começou a empurrar o ônibus, então acabamos entrando já no clima ali antes de chegar no vestiário. Isso foi muito bom pro grupo, e dentro do jogo a gente sabia que seria uma guerra, seria muito difícil. E a torcida do Corinthians lotou aquele espaço, já não cabia mais gente. Parecia que vendiam até mais ingressos do que a carga que comportava aquele espaço, porque a gente estava... Não é possível que aqueles ingressos estavam certos ali, deve ter vendido muito mais do que a carga. Ficavam super espremidos ali, mas todo mundo pulando, cantando. Pode errar, torcedor corintiano, e o técnico é assim. Tu pode errar tecnicamente 10 movimentos, mas corre atrás, compete, suja o calção, arrasta a bunda no chão, corta o supercílio, mostra que tu botou uma touquinha, dá um contato físico, seja leal, mas compete, que tu vai ter o respaldo do torcedor. O estádio, o nosso local, que a torcida corintiana estava, ele pulsava. Era coisa... Foram 90 minutos mesmo, 90 minutos da torcida pulando, apoiando, mesmo quando tomou o gol. Eu já falei aqui que o Pacaembu beneficiou o Corinthians em outra competição para ir bem na Libertadores da América. Foi assim no Paulistão, quando Cássio ganhou a vaga de titular no gol, e foi assim também no Brasileirão, quando Romarinho entrou em um derby contra o rival Palmeiras, fez 2 gols e ganhou uma vaga entre os relacionados que foram para Buenos Aires para a primeira partida da final contra o Boca Juniors. Mal sabia ele que estava prestes
a entrar para a história. O desafio muito grande foi eu ter deixado ele no banco e ter tirado o William do banco. Esse foi porque eu monto o banco de reservas para as diversas possibilidades que elas possam me surgir. E eu lembro, eu sempre coloco, se preparem todos e quando a oportunidade surgir dentro do campo, vocês mostrem. Então eu fui ver o jogo lá, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, e o Romarinho entrou, ele jogou, né, fez 2 gols. E estava num momento de muita confiança. Deu um outro jogo e ele fez gol de novo. As entradas todas estavam boas. Eu sentei com a comissão técnica e falei, gente, ou é um ou é outro. Digo, pô, tem mais experiência, William, mas o momento do Romarinho é um momento melhor. Justiça, um momento, Romarinho no banco. Mas eu confesso que eu não esperava a entrada dele, assim, porque tinha outros jogadores que vinham entrando e outros jogadores mais experientes. Acho que o Paulinho roubou a bola, tocou no Emerson, né? Porque foi o Sheik que deu o passe pro Romarinho, aí você vai lembrar, né? Que eu roubei a bola acabou caindo no Sheik e a gente acabou fazendo a jogada com o Romarinho, que nem imaginava onde ele estava. O Romarinho, ele não tinha ideia que ele tinha vindo de Bragança para São Paulo, estava no Corinthians, na final de Libertadores, na Bombonera, fazendo o gol da vitória. E quando o Romarinho saiu na cara do gol e deu a cavadinha, eu não acreditei. E aí quando o Romarinho domina, eu grito do banco, bate, bate! E quando ele cavou, eu digo, bate a porra da bola, agora tu vai me trocar. Eu falo, bate a porra da bola, e quando eu falei bate a porra da bola, ela tá entrando, a rede tá balançando de novo. É impressionante a frieza que ele teve na hora do gol. Outro chegaria batendo forte, tentando driblar o goleiro, mas a categoria que ele teve, poucos têm numa grande final. Surpreendente da maneira como é que foi, o gol de quem que foi, que era um cara que tinha poucos dias de clube. O Romarinho também é outro, que pode estar caindo no mundo, ele está na tranquilidade. Aí ele entrou, a gente entrou, quando eu vi que ele fez o gol, eu não acreditei assim pela tranquilidade, porque ele teve muita tranquilidade, cheguei a dar uma cavadinha na frente do goleiro, assim, ele teve uma tranquilidade, foi muito feliz e fez um belíssimo gol na primeira partida final. O Romarinho foi uma pessoa predestinada, ele primeiro toque na bola, primeiro jogo fora do Brasil, primeiro jogo de Libertadores, ele dá aquele totozinho na bola, a bola ainda resvala na mão do goleiro. Olha, é difícil, viu? Às vezes tem que me segurar para falar porque dá vontade de chorar. E ver um Romarinho do Bragantino, Minheta no jogo contra o Boca, tinha jogado contra o Palmeiras um domingo, tinha feito 2 gols. Aquele gol do Romarinho foi um troféu para cada torcedor. A gente sente como se nós também tivemos um troféu, levamos para nossa casa, não levamos para casa, mas está no coração, tenho certeza disso. E mais uma vez o Corinthians estava de volta ao estádio do Pacaembu, com a faca e o queijo na mão para decidir uma final de Libertadores da América contra um adversário lendário, com um resultado muito positivo perante uma torcida muito apaixonada, que estava pronta para fazer história nas arquibancadas em busca de uma conquista inédita. Olha, foi uma semana que mal dormida, porque você não via a hora de chegar o dia 4 de julho. Eu não conseguia dormir, cara, não conseguia dormir. O dia de 24 horas parecia que tinha 48 e a ansiedade a mil. E no dia que chegou a grande final, cara, aí
Não dava para trabalhar, não dava mais para atender telefone, desliguei tudo e fui pro estádio. Eram muitas pessoas querendo ingresso, amigos pedindo ingresso, e você não tinha nem o seu garantido, né? Teve um amigo meu que veio de Recife e eu tinha que arrumar um ingresso para ele porque era um grande amigo. Eu falei, vou arrumar o meu e vou arrumar o seu. E foi como eu falei, foi uma semana difícil porque eu mal dormia pensando nesse jogo. Depois daquele empate na Argentina, a gente sabia que ia ser campeão. A gente estava muito confiante mesmo. Nosso time estava muito fechado e sabia que aquela era a noite que não poderia deixar passar. Porque eu que cheguei no Corinthians dois anos antes, eu sabia qual era a pressão da Libertadores. Sempre quando se falava em Libertadores, Corinthians não tem Libertadores. E quando chegou aquela oportunidade, a gente ter um resultado bom na Argentina, levar para nossa casa, depender só da gente, a gente sabia que aquela noite ali o Corinthians ia ser campeão da Libertadores. Óbvio que dá aquele frio na barriga, né, para você jogar, ansiedade para definir logo o que vai acontecer. Mas você viu o time muito tranquilo nesse sentido, não soberbo, não confiante demais. Mas você via que tudo que tinha que ser feito a gente fez. Todas as etapas nós passamos com prioridade, com convicção daquilo que estava sendo feito, né? Então a gente entrou muito tranquilo para jogar, os bastidores, o vestiário. Então a gente sabia que ia dar bom aquele dia. De novo acabou acontecendo. Estávamos lá, né? E com quem que cai a bola? Tem que ser com ele, né, cara? O cara iluminado, predestinado, vitorioso, cara do bem. Chegava atrasado de helicóptero lá de vez em quando. Mas foi muito bem contornado tudo, que era um cara muito querido, assim, por todo mundo. Então o placar, ele se abre através dessa bola parada, dessa força, depois de toda aquela confusão que ele armou com o defensor, de poder ali também mentalmente falar, velho, aqui você não vai realmente conseguir, não é dessa vez, vocês podem ter o tanto de título que for, e acaba mais um cruzamento, zerando, fazendo esse primeiro gol e abrindo ali. Acho que realmente a gente acabou fazendo com que o Boca visse que aquele ano era nosso, eles não iriam conseguir vencer, aquela sina de que o Boca com times brasileiros também acabaria ali, então tudo isso a gente acabou colocando o Boca um pouquinho num lugar mais abaixo que ele nunca esteve até então. Se eu pudesse dar uma nota 1000, foi sensacional. Acho que o Sheik sempre falou para o grupo que final ele crescia, e nesse jogo aí ele mostrou que verdadeiro ele é muito grande. Ele gosta desse tipo de jogo, né? É um cara que tem uma personalidade muito forte, ele sabe chegar mais firme quando tem que chegar, ele sabe catimbar. Enfim, foi decisivo, como nós esperávamos que ele fosse realmente. A gente brinca que é o último vagabundo que sobrou na bola, né? Aquele jogador antigo, vagabundo. O Sheik é um desses, vagabundo no bom sentido, e óbvio que não só eu, como todos os jogadores daquele elenco, tem muito a agradecer o Sheik por aquela partida que ele fez. Foi excelente, acho que ele foi muito bem, teve 2 chances, ele fez os 2 gols, então ele estava ligado, preparado, ele preparou e, como fala, colheu os frutos, né? Acho que não só ele, o time todo, a linha defensiva, todo mundo, porque todo mundo jogou, foi super bem, e acho que quando ganha, lógico que foi ele que fez os gols, mas é o conjunto, ganha geral, acho que ninguém ganha sozinho. Uma coisa marcante que eu ia colocar, eu sempre coloco que uma equipe ela é campeã sendo competitiva e sendo qualificada. Não dá para ser só qualificado e não ser competitivo. Futebol não dá para pedir da licença. Eu vou te machucar. Não dá. Ele é jogo de contato, ele é jogo de
de intensidade física. Leal, mas de intensidade. Aliás, o Corinthians foi campeão, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. Era um jogo de extrema responsabilidade, mas ao mesmo tempo de diversão, né? Então entrei completamente focado nisso, em ser responsável com os meus atos, ser responsável com a minha parte tática, principalmente, mas acima de tudo me divertir também. Foi isso que eu consegui fazer. Eu acho que o time todo fez isso, jogando com extrema responsabilidade, taticamente. Na hora de jogar também, responsável dentro daquilo que nós treinamos durante toda a semana e o que a gente vinha fazendo durante toda a competição. Mas acima de tudo jogando futebol com alegria. Olha, eu estava em momento de êxtase ali, não acreditando que estava acontecendo, porque a gente cansava de ir em jogos no Brasil e as torcidas adversárias com aquelas músicas, que o Corinthians não tinha Libertadores, e eu falei, agora acabou a gozação, agora o Corinthians tem Libertadores. E quando o juiz já estava com 2-0 pra gente, já estava perto dos acréscimos, e eu virei pro meu amigo e falei, acabou. Dei um abraço nele e falei, acabou. Tanto engasgado que falava, acabou, mano, acabou essa, sei lá dizer a palavra que era, que nunca dava certo. Montava o time para ser campeão, um jogador falhava, um jogador expulso, acontecia alguma coisa que nós não conseguia ganhar. Essa sensação é máxima, cara. Tipo, parece não acreditarmos até hoje, porque foi uma libertação. O Pacaembu já foi para baixo, quem tava nas ruas, tava na sala de casa, quem tava nos bares, já saiu pra rua, já desligou a televisão, já era. Quis saber que hora que o jogo acabou ali, pra nós já era o campeão. Eu me ajoelhei, levantei as mãos pros céus e falei, muito obrigado. Daqui 10, 20, 30 anos eles vão lembrar que uma equipe de trabalho extraordinária, em que o Tite também era o técnico, mas que ele era um conjunto e uma engrenagem toda, fez um trabalho extraordinário, que eu não sei se vai se repetir de forma invicta como fez. E eu aposto que ninguém vai ser campeão da Libertadores tendo a equipe com fair play, ganhando o título de fair play, sendo a mais disciplinada do campeonato. Eu duvido que esses ingredientes todos eles coroem de êxito, tal qual uma equipe de trabalho em que eu era técnico, sim, mas que em função desse conjunto todo foi vencedor. Conquistar uma Libertadores é especial e do lado de um treinador desse tamanho, então fica ainda mais gostoso e relembrar todas essas histórias, né? Nos deixa muito feliz porque realmente a gente formou um grupo muito bacana. Eu tenho certeza que todos aqueles jogadores que estavam naquele momento, vivendo aquele momento, comissão técnica, funcionários, fizeram por merecer viver aquele momento e não podia ter sido diferente. Então, é um cara que eu tenho um carinho muito especial e vou levar no meu coração pro resto da vida. À medida que a gente vai ficando mais velho, que a gente vai entendendo mais, que a gente para de pensar na gente dentro do grupo e vai entendendo tudo que acontece em volta do grupo dentro de um clube de futebol, você começa a valorizar cada vez mais o treinador. Ele é o comandante máximo. Ele lidera os 11 que jogam, os 10 que ficam fora, os 10 que nem pro banco vão, a assessoria de imprensa, a preparação física, a diretoria que quer se meter, a fisioterapia. E a capacidade de você conseguir convencer todos esses departamentos, todas essas pessoas, cada uma delas com um sonho individual, de seguir o mesmo caminho e de trabalhar num sentido
em que talvez o sucesso possa aparecer, é de uma complexidade que, cara, é muito difícil você ter alguém que consiga controlar tudo isso. São poucos os que conseguem. E o Tite é um cara que, sem dúvida nenhuma, tem essa sensibilidade. Ele consegue mobilizar um grupo de pessoas em torno de um objetivo em comum. Eu falo como ser humano, ele é uma pessoa assim, fora do normal. A gente estendendo faixas nos treinos, ele saía de lá e cumprimentava um por um da gente. E a gente brincava, ele brincava com a gente, sempre mostrando ser uma pessoa, mas eu percebi nisso dele um ser humano fora do normal. Eu sou suspeito de falar dele, porque ele que me subiu profissional. Depois no Corinthians, ele que me deu oportunidade, uma sequência de jogos para jogar também. E acho que ele colheu tudo aquilo que ele plantou, porque desde aquela época do Atlético Mineiro eu já via que ele era uma pessoa fora de sério. Depois, quando eu encontrei ele no Corinthians, eu vi que ele melhorou muito como treinador. E foi isso que aconteceu na Libertadores. Eu acho que todo jogo que nosso time entrava preparado e sabia o que o adversário ia fazer. E o grande diferencial também é porque quem jogava e quem não jogava estava feliz. Acho que essa é a grande diferença dele, que a gente vê na seleção brasileira hoje também, né? É um privilégio para o cara que convive com ele humanamente, né? Porque do lado profissional ele teve uma evolução muito grande com tudo, ele é um cara que é merecedor de tudo que ele construiu. Ele ajudou a mudar, eu acredito, que a mentalidade, a vida de muitos atletas com que ele conviveu. É um cara de uma criação simples, de hábitos simples. É um treinador que às vezes a gente pensa que não, mas às vezes a gente deixa muito o ser humano de lado, né, cara? E aí por trás desse atleta tem sim o ser humano, o pai de família, que para toda disciplina, para toda decisão, para toda hierarquia que se tem na vida, você tem que saber entender o que acontece com esse cara, você tem que oportunizar esse cara, você tem que estender a mão para esse cara. E o Tite, ele é esse tipo de pessoa, um cara iluminado, abençoado, do bem de Deus, que sem ele, obviamente, acho que não teria acontecido. O Tite tem, acho que 90% da mão dele ali na taça, até porque ele treinou a equipe muito bem, até nas dificuldades, saindo atrás, ele sabia controlar a equipe, deixar a equipe atenta nos jogos 90 minutos. É um cara que eu já falei isso inúmeras vezes, na frente ou por trás das câmeras. É um cara extremamente do bem, competente, todos nós sabemos que ele é, mas eu prefiro sempre falar dele com as lembranças de ser um cara que, além de montar uma equipe forte, competitiva, ele não esquece em nenhum momento o ser humano, né? E para mim esse é o grande diferencial do Tite, quando o atleta ele entende por quem está sendo comandado e abraça a ideia desse profissional, as coisas tendem a darem certo. E o Tite, ele não só foi responsável pela conquista da Libertadores, mas pela conquista do Paulista, do Brasileiro, do Mundial, da Recopa, né? Tantos títulos, gente, que eu já esqueci. É de suma importância, acho que quem joga é o jogador, mas quem escala o time é o Tite, quem monta a estratégia é o treinador, quem em momentos difíceis ou quando vê algum problema é o treinador que cobra. E o Tite era um cara que não interessava, o jogador mais velho, mais novo, ele sempre cobrava, sempre. Era um cara que cuidava muito para o time, não na decorrer da Libertadores, o time nunca, por mais resultado positivo que conseguisse, que nós não perdemos fora de casa e conseguir resolver em casa, ele nunca deixava o time achar que já estava classificado, que ia ser fácil. Eu acho que o Corinthians foi superior às equipes que jogou na segunda fase, na primeira também, acho que foi merecedor, e enfrentou equipes de muita tradição e foi campeão.
Eu acho que foi merecedor porque se preparou. Em nenhum momento menosprezou nenhuma equipe, ou achou que era melhor, ou ia ganhar pelo nome. O Corinthians se preparou e foi merecedor do título. Fazer parte dessa saga que eu apelidei como a saga da Libertadores, né? Acompanhar o Corinthians, até hoje acompanhando, e outros amigos também que foram, fizeram o mesmo, mas foi gratificante, viu? Ele afetou de uma marca extraordinária que às vezes eu não tenho a dimensão. Olha, né? Você pode falar pro seu filho, pro seu neto, pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos. 2012, quando você foi campeão, eu tava em todos os jogos. Agora eu vou falar isso. Vocês são especiais. Vocês são especiais. Vamos, vamos Corinthians, esta noite teremos que ganhar.